bem-vindo ao canal Aprende Aí. O que faz de um homem uma lenda? No caso de John Wick, a gente está falando de um carro roubado, um cachorrinho e, de quebra, uma revolução no cinema de ação. Hoje, bora entender como essa saga de vingança virou este universo gigantesco que movimenta bilhões. Um homem de foco, compromisso e pura força de vontade. Sabe, isso não é só um ex-chefe falando. É basicamente a certidão de nascimento do mito. Essa frase icônica já mostra quem é o John Wick antes mesmo da gente ver ele em ação. É a chave para entender tudo que vem depois. E a faísca que começou esse incêndio todo foi uma coisa surpreendentemente pequena, mas que teve consequências, explosivas. Foi o começo de tudo. A história é simples, até demais. Uns caras roubam o carro do John, que ele amasa, e o pior de tudo, matam a Daisy, o cachorrinho que foi o último presente da esposa dele, que já tinha falecido. Esse ato sem noção não só puxa ele de volta para o submundo, mas acende um pavio de vingança que sai queimando absolutamente tudo pela frente. A gente precisa lembrar como era a coisa na época. O cinema de ação nos anos 2010 era aquela loucura, sabe? Câmera tremendo que não dava pra entender a luta, um monte de corte rápido. Aí do nada, surge John Wick. Foi como abrir a janela num dia de calor. Ele trouxe de volta a clareza, o estilo, um jeito totalmente novo de mostrar a ação. E aqui tá a pergunta de $1 milhão, né? Como que uma história de vingança para um cachorro cresceu tanto a ponto de virar essa mitologia super complexa? Como que isso deu origem a uma sociedade secreta inteira, com regras, tradições, tudo funcionando bem debaixo do nosso nariz? Pra gente entender essa transformação, primeiro a gente precisa ir fundo na lenda do cara que tá no centro de tudo isso, o Baba Yaga. Então, tem uma confusão comum aí. Ele não é o bicho-papão. Não. Ele é quem você chama pra matar o bicho-papão. Esse apelido que todo mundo sussurra morrendo de medo no submundo já mostra o status quase divino dele. Ele é a arma final, a última cartada. E essa lenda não surgiu do nada, claro. Antes de ser John Wick, ele era Jardane Jovanovich, um órfão que foi criado e treinado pela máfia russa, a Ruska Roma. E para ele conseguir sair dessa vida, para poder viver em paz com a esposa, a Ellen, ele teve que fazer a tal tarefa impossível. Pensa só, eliminar todos os inimigos do chefão Viggo Tarasov de uma vez. Foi isso que transformou ele numa lenda. Mas o John Wick não é um lobo solitário num mundo normal. Ele faz parte de uma sociedade global e secreta de assassinos. Um mundo que tem as próprias regras, tradições antigas e um código de conduta, extremamente rígido. E no topo de tudo isso tá a alta cúpula. Pensa neles como se fosse o Conselho de Segurança da ONU do crime, sabe? São 12 famílias poderosíssimas que mandam e desmandam em tudo. E o fato deles existirem há milênios só mostra o quão profundo e antigo é esse mundo secreto. E o ponto de encontro desse mundo é o Continental. É muito mais que um hotel, é um santuário, é um território neutro, onde até os piores inimigos podem tomar um drink lado a lado, em paz. Só que tem uma regra de ouro que não pode ser quebrada de jeito nenhum. Proibido fazer negócios lá dentro. A punição para quem quebra essa regra é definitiva. Agora, talvez a coisa mais fascinante dessa mitologia toda seja a promissória de sangue. Isso não é uma promessinha qualquer. É uma dívida da qual não se pode escapar. Um contrato que é selado com a impressão digital no próprio sangue e que representa um favor gigantesco. Um favor que tem que ser pago não importa o custo. E o processo é todo cheio de ritual. A promissória é aberta com sangue, o favor pode ser cobrado a qualquer hora e ela só é fechada com mais sangue. É um sistema todo baseado em honra, onde dizer não simplesmente não é uma opção. E olha que ironia! Foi uma dívida de sangue que deixou o John se aposentar e foi outra que o arrastou de volta para o jogo. Mas a genialidade de John Wick não tá só nessa história super rica. A franquia também mudou completamente o jeito de filmar a ação, praticamente criando uma nova linguagem visual para a violência no cinema. A diferença é gritante. De um lado, você tinha a confusão da câmera tremida, aquela que mal dava para ver o que estava acontecendo. Do outro, a precisão cirúrgica do Gun Fu. É uma coreografia letal, quase uma dança de balas e artes marciais, onde cada movimento é claro, intencional e, de um jeito bizarro até, bonito de se ver. E toda essa autenticidade tem um motivo. O diretor Chad Stahelski entende do assunto. Ele era o dublê do Keanu Reeves lá em Matrix. Essa experiência na prática deu a ele uma visão única de como filmar a ação pra gente ver e sentir o impacto, em vez de só esconder tudo com a câmera tremendo.
E essa vontade de sempre inovar, de fazer diferente, levou a equipe a buscar inspiração em lugares, digamos, bem inesperados. E o resultado foi uma das cenas mais incríveis de toda a franquia. Pois é, aquela sequência de tirar o fôlego da espingarda Sopro do Dragão, filmada totalmente de cima, foi inspirada num videogame independente. Isso só prova que a franquia não tem medo de olhar para qualquer lugar em busca de ideias para continuar mudando as regras do jogo no cinema de ação. Com o mundo tão bem construído e o estilo de ação tão marcante, era óbvio que o universo do John Wick ia acabar crescendo para muito além do personagem principal. E o tal do Wickverso tá vindo com tudo. Tem filme derivado como Ballerina, outro focado no Kane, tem série de TV explorando o passado como Continental e outras planejadas para o futuro. Fica bem claro que esse mundo é grande demais para caber numa história só. Isso tudo leva a gente para a grande pergunta que o quarto filme deixou no ar. Depois de finalmente conseguir a liberdade, será que a morte é mesmo o fim para o John Wick? Ou, para um cara como ele, o túmulo é só um descanso antes dele voltar? Afinal, uma lenda pode mesmo morrer? Pessoas perguntam se eu voltei e eu não tinha uma resposta, mas agora eu tenho. Eu decidi que eu estou de volta. Gostou? Então fortalece o nosso trabalho, deixa o like, se inscreve no Aprende Aí e vem aprender com a gente.